Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que vocês podem encontrar as pequenas notáveis da Bolsa. Sim, nós temos empresas de vários portes aqui na Bolsa de Valores, aquelas maiores, aquelas menores, e geralmente aquelas que tendem a te propiciar um maior retorno são aquelas menores que consigam crescer. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os principais fatores para você analisar para escolher a sua Small Cap na carteira. Fala galera, tô aqui usando o módulo Ações do Trademap na guia Explorer e ela é uma guia bem interessante porque por meio dela eu consigo fazer alguns filtros dos ativos do mercado, tanto do mercado brasileiro quanto americano. E só para você ter noção, aqui no Brasil nós temos algo em torno de 400 empresas listadas em bolsa, então tem muita coisa e é importante que eu consiga fazer um filtro. Então, quando nós pensamos em small caps, primeiro é importante ter a definição, né? O que são small caps? São empresas de um menor valor de mercado, tá? Geralmente aquelas empresas que valem até 10 bilhões de reais, elas são consideradas small caps, tá? Então eu quero fazer um filtro aqui inicial para vocês, que é o market cap, tá? Para nós sabermos o valor, o tamanho dessas empresas, e eu quero todas aquelas que são abaixo de 5 bi de reais, tá? E eu filtro aqui também para ações Brasil, para que nós tenhamos aqui somente as ações brasileiras, tá? E aqui nós temos inúmeras empresas, tá? Tem a JHSF, tem a Espaço Laser, que teve um IPO recente, a Mosaico, a Camil, a Anima Educação, a 3R Petróleo, a Melius, tem, enfim, inúmeras empresas aqui, tá? Enalta, Banco BMG, e todas as empresas, vocês olham aqui o market cap, vocês veem que elas são abaixo de 5 bi de reais, tá? E aí, uma vez que você conseguiu filtrar essas empresas, você pode olhar ali uma a uma, tá? Mas o que olhar nessas empresas, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente vai aqui na JHSF, por exemplo, tem alguns fatores importantes quando nós pensamos numa empresa pequena. Porque assim, o que me faz investir numa empresa pequena? Pensar que um dia ela pode se tornar grande, que ela pode crescer. Porque se não for para ela crescer, eu invisto naquelas empresas maiores da bolsa, as mais consolidadas, que é o que nós chamamos de large caps, né? Eu iria ali para o mais tradicional, como uma Ambev da vida, como um Itaú, como uma Vale. Então, se não for para crescer, eu vou de certa forma para aquilo que é mais consolidado, tá? Então, se eu quero crescimento, eu vou olhar isso dentro das small caps. E um dos principais fatores de crescimento que nós podemos olhar aqui no Trademap é o CAGR, tá? É o Compounded Annual Growth Rate. Então, ele mostra o quanto de crescimento composto anual que essa empresa ela consegue trazer, por exemplo, no seu lucro líquido, né? O quanto que ele está crescendo ao longo do tempo, o seu EBIT, o seu EBITDA, né? Que é a sua geração de caixa, o quanto que ela está crescendo, o seu patrimônio líquido, o quanto que ele está crescendo ano contra ano. Então, isso é muito importante, tá? Acho que é um dos principais fatores para você analisar numa small cap, o quanto ela cresce, porque ela pode ser pequena hoje, mas ela pode se tornar gigantesca lá na frente, porque ela está crescendo, ela quer escalar e ela quer ganhar uma atração. Então, o primeiro indicador para vocês olharem é a questão aqui do crescimento, que é o CAGR, tá? E até mesmo se você olhar aqui na questão de lucro líquido, olha essa questão, né? Você consegue ver aqui que ele é um lucro que a empresa ela consegue ter aí resultados melhores e ela está aí no seu maior patamar de lucratividade, tá? Então isso acaba sendo bem interessante, tá? Outro ponto que você como investidor deve se atentar também é a questão de endividamento, tá? Porque para mim só quebram aquelas empresas que têm dívida, tá? É tão simples quanto. E não tem problema uma empresa ter dívida. O problema é ela ter uma dívida que não é controlada, ou seja, uma dívida que é muito acima da sua geração de caixa ou levariam muitos anos para que ela conseguisse pagar essa dívida com a sua geração de caixa. Então, dívida líquida sobre EBITDA é algo que eu gosto muito de olhar, porque a dívida líquida diz respeito a quanto de dívida a empresa tem se ela fosse pagar hoje usando os caixa e disponibilidades, né? Então, pega a dívida bruta, subtrai ali o caixa, você vai chegar na dívida líquida, né? E dessa dívida líquida você divide pelo EBITDA, que o EBITDA diz respeito a quanto de lucro operacional que a empresa gera em um período. Então, você vai saber o quanto que a empresa teria que trabalhar para conseguir pagar essa dívida líquida que ela tem. Então, em muitos casos, né, até 3 essa relação, tá beleza. Acima disso já é uma empresa que você tem que olhar e analisar muito mais a dívida, porque ela pode estar mais alavancada do que você deseja. Aquelas grandes, elas tendem a não sofrer tanto, mas as pequenas, elas tendem a sofrer um pouco mais. Então, é importante olhar também
para esse aspecto aqui de endividamento, tá? Não tem problema ser endividada, só não pode ter muito endividamento porque isso pode ser ruim para você, tá? E aí, um outro aspecto importante para você analisar é que diz respeito ao próprio crescimento, tá? Mas aí não pelo CAGR, tá? Mas quando você analisa aqui ano contra ano no Trademap, é você olhar se o patrimônio da empresa ele está crescendo ao longo do tempo, se a receita ela está crescendo ao longo do tempo, se o EBITDA, né, a geração de lucro operacional, ela está crescendo, o lucro líquido, o ROI, a margem. Então tudo isso é importante você se atentar, tá? Porque é isso que vai fazer diferença, é isso que vai fazer a empresa realmente crescer, realmente escalar e realmente entregar muito valor, tá? Porque para mim o grande racional de você investir em small caps é aquela grande questão. Você pode pegar uma small cap que, se ela for boa, ela pode se multiplicar por várias e várias e várias vezes, como foi a Magazine Luiza, né? Ela subiu mais de 1000%. Então, quantas vezes que ela multiplicou? Isso aconteceu porque ela é uma empresa pequena e conseguiu se tornar mais eficiente, ganhar mercado e crescer de forma exponencial. Diferente, por exemplo, de grandes empresas como, por exemplo, um Itaú da vida, que ele já é muito grande. Para ele dobrar de valor é pouquíssimo provável, né? Porque ele já é muito dominante. Então, essas small caps, elas têm essa grande questão de serem menores e com isso um potencial crescimento maior, só que de fato elas têm que crescer, tá? Isso é um dos principais indicadores para vocês analisarem, que é o CAGR, mas também não adianta crescer se não for saudável, então tem que olhar também para essa questão de endividamento, beleza? E quero saber de vocês, qual que é a sua small cap preferida da bolsa? Comenta aqui embaixo e se curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like para que ele seja entregue para ainda mais pessoas e claro, se inscreva aqui no canal do YouTube do Trademap porque toda semana tem muito conteúdo de valor para vocês. Tamo junto!